Oi, Seja muito pessoal. bem-vinda, eu já passo a palavra para você, ok? Já comecei tossindo. Oi, pessoal, boa noite. Obrigada, Juliel, obrigada pelo convite, né, do pessoal da equipe da TXM. Para quem não me conhece, vai me conhecer daqui uns minutinhos, né, porque eu sou uma pessoa que falo bastante, né, e até conversei com o Thiago, assim, para tentar entender como que ia ser essa dinâmica, para tentar entender qual era o perfil da galera que a gente ia conversar hoje. Mas assim, tirando a parte que é chata, o resto é legal. Eu gosto muito. Eu trabalho, esse ano vai fazer 14 anos que eu estou na área da propriedade industrial e intelectual. Então, sou realmente muito apaixonada e eu sempre brinco que eu gosto de levar, como eu trabalho com registro de marcas, né? É a menina dos meus olhos, eu vou falar depois um pouco mais sobre isso. Eu costumo brincar que eu levo a palavra do registro da marca para onde eu vou e da propriedade intelectual para quem eu puder, sabe, trazer como discípulo. Então, é mais para ser um bate-papo, eu não sou talvez tão didática, para mim a vida tem que ser leve, por mais que o empreender e criar projetos às vezes não seja tão leve, a gente tem que tentar levar mais de boa. Então, as dúvidas que forem surgindo, se colocarem no chat ali, depois a gente fala sobre isso, tá? Eu ia passar um vídeo, não sei como eu vou fazer agora. Mas enfim, eu vou deixar essa frase aqui para começar. Eu vou só deixar minha câmera fechada porque eu fico mais confortável, tá? E aí daqui a pouquinho eu já abro de novo, galera. Então, essa frase, o mundo está de portas abertas para novas ideias, tecnologias e soluções, é uma frase que eu gosto muito. Porque eu acredito que todos nós que temos a civilologia no DNA, que é como eu gosto de falar, né? A gente está todo o tempo criando algo novo. Isso quer dizer que tudo é inovação, tudo pode ser registrado? Sim e não. Algumas coisas sim, outras não. E é isso que a gente vai falando por aqui, tá? Deixa eu achar aqui onde passa. Passou. Deixa eu tirar, é que eu não estou me enxergando agora, né? Fechei a câmera. Então, para vocês entenderem quem sou eu, de onde eu vim, do que eu me alimento, né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de brincar. Opa, era para outro lado. Eu sou gaúcha de nascimento, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, mas eu me criei em Curitiba e eu moro na ilha há 8 anos. Sou a caçula de 3 irmãos, sou pisciana, sou apaixonada por café, por coxinha, empreendedorismo e memes, né? Se me adicionarem em alguma rede, me mandem memes, gosto bastante. Atualmente eu sou mentora em alguns projetos de inovação e empreendedorismo, trabalho na FAPESC com projetos de fomento à inovação, então ele tem um projeto que também é executado pela TXM, que é o Nascer, sou voluntária em alguns projetos, em especial no Instituto Reverbera, que é aqui de Florianópolis, que tem a missão de dar voz e empoderar as comunidades, né, mais periféricas. Eu sou administradora de formação, sou mestre em propriedade intelectual, inovação e transferência de tecnologia, aqui pela UFSC, pelo Profinit. Como eu coloquei, eu estou há mais de 13 anos, né, na área de PI e eu trabalho 100% com ênfase em registro de marcas, apesar da gente trabalhar ali com os outros ativos também, né, que são passíveis de proteção. Eu sou, como eu disse que eu sou pisciana, né? Eu sou uma sonhadora, mas eu tenho meus pés bem no chão, mas eu gosto de voar também, né? Então, em breve, vocês vão ver esse rostinho lindo, bem maquiado da foto, né? Bem diferente do que tá hoje, na Forbes, contando como eu construí o meu legado. Porque eu acredito que, independente do que a gente deixa de bens nessa vida, o nosso legado é o que a gente deixa de impacto positivo no mundo, né? Então, que todas as ideias que estão reverberando nesse momento dentro do projeto de vocês, que elas também possam ser a construção de cada legado aí desse outro lado. Então, o que a gente vai falar hoje? O que é propriedade intelectual e o que ela envolve, tá? A gente tem 3 cabidezinhos aqui dentro da propriedade intelectual, que é o direito autoral, a propriedade industrial e a proteção sui generis. Eu acabei ficando muito nesses 2 aqui, e esse aqui eu acho que eu não tenho nenhum slide, mas eu vou falar dele rapidinho, porque são raros os casos que a gente vai ter de proteção, assim, que eu tive, por exemplo, né, de proteção nos últimos anos, mas eu falo sobre eles também, tá? Então, eu vou começar com o direito autoral, que é regido tudo é regido por uma legislação, né, a gente está dentro do direito à propriedade intelectual, e é o que registra livro, textos literários, artísticos, fotografia, é o que traz a proteção
para esse tipo de obra. Uma das coisas que eu gosto muito de comentar sobre o direito autoral, o que é? O direito autoral, ele nasce da expressão da ideia. Então, o que quer dizer isso quando eu falo, né, que ele nasce ali da expressão da ideia? É que ele, muitas vezes, independe de um registro para que você seja citado como autor daquilo. Por exemplo, a gente muitas vezes faz um TCC, um trabalho científico e acaba não registrando, mas nós somos autores daquele trabalho, então, de qualquer forma, nós somos citados como autor. Esse é o direito de autor. Aí, quando eu tenho uma música e eu quero que, sei lá, Maiara e Maraísa gravem essa música, eu vou ser a autora da música e como elas vão reproduzir, elas vão me pagar, né? Eu vou vender para elas o direito patrimonial, para que elas possam utilizar aquilo de uma forma para ganhar dinheiro. Então, ele se subdivide mais ou menos dessa forma, o direito autoral. Um outro detalhe que eu gosto de falar bastante aqui é que criação de software também tem proteção pela lei do direito autoral. O programa de computador, o código-fonte, seja embarcado para um processo novo ou algo assim, ele vai acabar entrando no direito, na propriedade industrial, lá no NPI, mas a questão da expressão da ideia, né, do direito do autor, daquele que inventou aquela questão do software e tudo mais, ela também é abarcada por uma parte do direito autoral, tá? Aqui entram algumas coisas que eu, assim, eu amo a parte do direito autoral e eu amo essa parte aqui. Eu queria, tá, achei vocês de novo. Essa história do macaco Naruto, eu não sei se algum de vocês em algum momento já viu essa foto por aí. Se sim, comenta ali no chat, mas para vocês entenderem o que aconteceu. Lá em 2011, né, um tempinho atrás já, um fotógrafo estava fazendo essas observações, né, essas missões, e ele colocou a câmera dele ali em algum lugar para ficar, né, fotografando e captando imagens de uma reserva, né, de uma comunidade lá de um grupo de animais. E o macaquinho, super curioso, foi lá e tirou uma foto, né? E essa foto que ele tirou, essa selfie, que é a do macaco Naruto, que é como ele é conhecido, ela acabou parando num banco de dados público, como se ela fosse de domínio público, porque eles entendiam que essa foto, ela não tinha um direito de autor do David, que era o fotógrafo, porque quem tirou a foto não foi o fotógrafo, foi o macaco. E esse impasse, ele até durou um bom tempo, até que eles chegaram num consenso, essa briga foi para um tribunal, para eles chegarem num consenso de quem realmente era o direito do autor, porque daí, dentro dos tribunais, ali a discussão era que o direito autoral, ele nasce da criação e, né, da expressão do intelecto humano, e o macaco não está abarcado dentro da parte dos humanos, né? E aí, de outro lado, o tribunal diz assim, sim, mas também não foi David que tirou a foto. O equipamento era dele, o material estava posicionado, mas quem tirou foi o animal. Então, houve ali uma discussão sobre quem era ou quem não era o lado daquela criação, o dono daquela foto, que se vários de dinheiro. E aí, o que aconteceu? Chegaram numa resolução relativamente amigável em algum momento, e o que foi tido de grana ali envolvida pela venda dessa fotografia, né, foi convertido uma parte para a reserva onde o David estava fotografando, para a reserva lá onde vivia a famíliazinha do macaco Naruto. Por que eu trouxe esse case? Para a gente entender também que tem alguns limites do direito autoral e de outras PIs que muitas vezes vão ter que ser discutidas fora de um contexto do sim ou não. Esse foi um deles, né? E eu sou apaixonada pela essa história do macaco Naruto, eu acompanhei realmente tipo, toda a discussão. Direito autoral, a gente tem ali, né, como eu falei, o direito do autor, o direito patrimonial que tu vende, e a gente vai para outra parte da propriedade intelectual, que é a propriedade industrial, que é marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica e programa de computador. Esses registros, eles são feitos no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o órgão que regulamenta isso para a gente hoje no Brasil. Ele é uma autarquia, a sede fica no Rio de Janeiro, tá?
Então, a propriedade industrial, ela vem para a gente para gerar um direito exclusivo por um determinado tempo, né? Então, assim, você faz o registro daquela patente, daquela marca, daquele desenho industrial, enfim, daquele ativo de PI, e ele vai ser seu exclusivo por um determinado tempo. Um dos pontos que eu acho muito legal da PI ali, de todas elas que envolve, é que marca pode ser prorrogável ad eternum. A gente vai ver isso ali depois, né? Mas assim, tu tem a exclusividade de tempo por um período para você explorar aquela inovação, aquele desenho industrial, aquela marca. E essa exclusividade desse período de tempo, né, essa exclusividade temporária, ela vem justamente para que você possa ter de volta o tanto que você investiu, né, para você chegar naquela propriedade intelectual ali, naquela propriedade industrial. Como que essa questão da exclusividade e da retribuição pelo tempo de investimento, ela pode ser melhor explicada, né? Se a gente pensar na indústria farmacêutica, até a gente chegar num medicamento, a gente tem diversos princípios ativos e pesquisas envolvidas até a gente chegar na combinação, né, de A mais B. Então, a partir do momento que você tem a exclusividade de trabalhar aquele remédio, né, aquele medicamento lá, que tem uma patente registrada por um período de tempo, isso justifica o tempo que você gastou pesquisando, investindo, o esforço da criação, dos inventores e tudo mais. Por isso, a propriedade industrial, ela vem para garantir esse benefício que você explore por um tempo e tenha um retorno financeiro também para isso, né? Por que a gente fala sobre isso, né, nos programas de aceleração, de incubação e pré-incubação? Porque normalmente se tem empreendedorismo e inovação, vai ter uma propriedade intelectual envolvida. 100% sim, às vezes não. Mas a proteção da propriedade intelectual, ela muitas vezes, a API, ela está muito relacionada à inovação, né? Então, seja na forma de você fazer um novo modelo de negócio, uma nova forma de um serviço, de um produto, a gente tem aí o tempo todo o mercado se reinventando, né? A gente tem a Uber, a Airbnb, Facebook, né, que hoje é Meta, enfim, várias tecnologias estão se renovando todo o tempo e muitas delas vão envolver um ou mais ativos de propriedade industrial para serem registrados, né? Então, a gente sempre fala que é bom pensar em estratégia para ver como você vai trabalhar esses ativos que são tão valiosos dentro da tua empresa, de maneira que isso também retorne para ti, que te traga um retorno financeiro, né, através da proteção que tu fez. Então, falando em patente, eu trouxe, a maioria das imagens que eu tenho aqui, elas são fonte do manual de marcas, dos manuais do NPI, sejam de marca, de patente, porque envolve segredos, né, e tem algumas coisas que a gente não pode usar. Então, a maioria delas ou já está em domínio público ou são as que são citadas nos manuais do NPI. Falando em patente, né, o que é patente? Ela é uma propriedade, é uma carta que é conferida ali pelo Estado, né, que daí nesse caso o NPI representa, e ela te dá o direito de você explorar aquela tecnologia por um tempo. Então, nesse exemplo aí, tem um pedacinho de uma das funções do iPhone ali, né, da Apple, ali de um dos celulares da Apple, que deve ser um dos mais antigos, a gente já está no 14, né, e é feita a proteção, por exemplo, de um sensor, de uma câmera, e aí tu vai explorar aquilo por um determinado tempo. A funcionalidade, né, para a gente ter patente, tem que ter inovação, aplicabilidade, inovação, a possibilidade de uma aplicabilidade inventiva ali, a reprodução, você poder replicar aquilo de maneira industrial, né? Então, criei um novo método para tirar a casquinha do arroz de uma colheita ali, alguma coisa. Esse processo que está sendo criado, que é aplicado numa máquina, tem uma atividade inventiva, tem inovação, tem como fazer uma patente dele. Ah, eu criei uma metodologia aqui que é A mais B, X e vai chegar num resultado. A gente tem como embarcar isso num processo realmente? Isso tem uma aplicação industrial? É possível reproduzir? Se sim, a gente pode considerar ir para uma patente ou para um modelo de utilidade, se não, a gente vai ter que procurar uma outra forma de proteção também para tentar entender. Às vezes os limites eles são muito pequenos ali entre o que a gente consegue ou não proteger, mas na maioria dos casos existe a possibilidade de proteção por propriedade industrial.
A patente, ela é subdividida em patente de invenção, modelo de utilidade, tem também carta de edição, mas esses dois são os mais usuais. Então, assim, a patente de invenção, quando é muito, muito, muito novo, ela vai te trazer uma proteção ali de 20 anos, com no mínimo 10 a contar da concessão. Tenho uma, desculpa, é que eu parei para ver o chat, gente. Tenho uma, Micael, tem uma patente? E o modelo de utilidade, ele tem 15 anos, com no mínimo 7 anos a contar da concessão. Qual é o ponto aqui do a contar da concessão, gente? Essas duas aqui, patente e modelo de utilidade, elas demoram um pouco para serem analisadas, né? Então, essa questão do prazo, às vezes, quando fez a análise da patente, chegou lá no resultado final, eu tenho 7 anos só, né, de vigência ou algo assim a contar do registro. Então, eles vão considerar sempre no mínimo 10 anos de exclusividade a contar da concessão, tá? Eu já converso contigo sobre a dúvida, então, tá, Micael? Aqui é uma patente de sensor de melhoria de câmera na época de um dos celulares da Apple. Então, o que são esses sinaizinhos aqui? Quando é feito uma patente, é feita uma redação que a gente brinca que você conta o que pode, o que está sendo feito, né? Sem contar o pulo do gato, né? Tem um examinador de patente que ele explica sobre fórmulas, né? De uma maneira muito legal, que você vai colocar o líquido, a H2O numa temperatura X mais 2, que pode ser entre, e aí você vai fazendo. A redação de patente, ela é basicamente isso, você vai dizer o que você vai fazer, que seja possível que um técnico daquele assunto entenda como chegar naquele resultado, né, porque são técnicos do assunto, sem contar exatamente o que é o pulo do gato do seu negócio ali, que é a inovação. E aí essas setinhas, elas vão juntas no protocolo ali, né, no pedido da patente, justamente para auxiliar o que está fazendo, onde está a novidade, qual que é a diferença, né? Então, tem vários detalhes na hora de fazer um pedido de patente, até para ele ser bem formulado e para vocês não perderem a novidade do que vocês estão fazendo. E aí a gente tem diferenças, como eu falei, a gente tem a patente de invenção e o modelo de utilidade. A patente de invenção é algo muito novo e o modelo de utilidade é o que traz uma novidade a mais. Então, ela já existe, é algo que já existe e eu estou trazendo inovação para aquele produto. Então, a gente coloquei algumas coisas que são bem simples para a gente fazer uma comparação. Então, o telefone, desde o primeiro. Então, a função de inovação do primeiro telefone era conectar pessoas em locais diferentes para poder conversarem. E aí, a partir disso, o que foi mudando muito foi como que era o fio, aí foi mudando um pouco a estética, que vem a parte do visual ali, do desenho industrial, e outras formas de inovação. Então, depois tiraram o telefone de fiozinho ali, veio o telefone sem fio, daí uma nova inovação. Então, o modelo de utilidade, ele vem mais para isso, ele vai trazer um caráter de inovação, inventivo, mas normalmente para algo que já existe, tá? Deixa eu voltar aqui, aí, vamos lá. Micael, você quer fazer a tua pergunta já? Que daí depois eu já passo para desenho industrial. Vamos lá, deixa eu abrir minha câmera. Boa noite Tá. a todos. Oi, Micael. Então, a minha dúvida é o seguinte, eu tenho um algoritmo, né, que eu criei, eu estava ali brincando, e aí, de repente, eu pensei em uma forma e procurei, não tinha, sabe? Então, eu comecei a programar e encontrei uma forma de chegar naquele resultado, sabe? Então, eu utilizei integrais matemáticas ali para chegar no resultado, sabe? Que é, digamos assim, uma forma de filtrar e melhorar os recursos do processador de uma máquina, enfim. E isso, no caso, poderia ser como uma melhoria, como que seria enquadrado de forma, como que eu poderia patentear e qual que seria o custo em média, seria muito caro para, né? Essa era a minha dúvida. Então, vamos lá. Quais são as questões aqui? Para você pesquisou um algoritmo, a princípio ele não existe, você está chegando num outro resultado, certo? É isso, aham. Tá, e aí você tem que entender, a gente precisa entender no todo, né, Micael, se realmente não existe, porque
Às vezes a gente vai fazer uma busca supérflua e não existe exatamente da maneira como a gente está pesquisando, mas ele existe um pouco mais próximo, tá? Esse é um ponto. Então, para a gente entender se é novidade ou não, o primeiro passo é você fazer uma busca, realmente dar uma olhada nos bancos de patente, tem o Google Patent, se você procurar ali, você vai conseguir, através de alguns termos que é da tua área, até ver se você chega ou não em coisas mais próximas, para ver se não existe. E aí, o custo, é melhor você ver assim, ponto número 1, se você vai precisar de assessoria para um redator de patente ou um escritório ali para te auxiliar a fazer essa redação, ou se você vai fazer sozinho. No site do NPI, que é o que rege aqui no Brasil, na aba ali a gente tem as caixinhas todas divididas, né? Marca, patente, desenho industrial. Se tu pegar de patentes, eles têm, além do manual de patentes, que tem um guia básico ali que explica, tem alguns tutoriais de como faz o pedido sozinho. Então, até para te entender ali se eu vou conseguir fazer sozinho ou não. A taxa em si, para fazer o depósito, ela não é cara. O que normalmente o custo é mais elevado é a redação de patente, porque daí são especialistas do assunto que sabem fazer o que eu comentei ali. É escrever sem deixar o pulo do gato à mostra, né? Eles vão chegar, vão contar o que é sem deixar que outras pessoas entendam 100% o que você está fazendo, sabe? Deu para E entender? entendi. Então, assim, e aí, digamos que eu consiga registrar e passar por essa etapa, né, com os analistas, aí como que eu faço para proteger e fiscalizar, sabe? Tipo, Uhum. digamos que alguém consiga fazer algo parecido e eu queira cobrar, né, digamos assim. Aí você tem que ter um trabalho de monitoramento, que aí o que você tem que ficar fazendo? Você tem que ficar monitorando o mercado, e principalmente os bancos de patentes, o banco de patentes do NPI, se depositou no Brasil, né? Para verificar se não tem nenhum outro pedido, né? Nenhuma outra pessoa ali fazendo, né, um processo, uma patente semelhante à sua, para que você possa notificar ela, porque você tem a expectativa ou já tem o direito daquela exclusividade. Esse monitoramento, ele cabe sempre ao titular da propriedade, né? A legislação, ela fala muito sobre isso. Às vezes as pessoas chegam e falam assim, Camila, mas estão copiando a minha marca no Instagram. É dever do titular resguardar as suas criações. Então, é você que vai ter que monitorar, tomar cuidado, notificar, impedir que a pessoa use. Isso respondido? Muito obrigado, valeu. Capaz, ó. Daí tem o Luiz Otávio aqui, que ele tá no caso da patente é a mesma coisa. A gente precisa sair o resultado para mexer com aquilo. Tá desenvolvendo algo, tá. Qual é a questão, Luiz Otávio? Tem o sim ou não. Às vezes você precisa realmente esperar que saia o registro da patente, né? Ou que pelo menos saia o parecer do NPI dizendo que ela é viável. E em alguns casos você já consegue o parecer ali dizendo que ela é viável, que é inovação, e você consegue já barrar terceiros de se utilizarem daquela tecnologia. Mas acaba sendo muito caso a caso. Eu posso dizer assim, dá para te barrar logo no começo, e a gente vai ter casos que tu não vai conseguir. Então, vai muito da tecnologia que você tem e de como ela está hoje no mercado. É algo muito inovador. A partir do momento que tu tem o depósito de qualquer propriedade ali dentro de qualquer processo, você já tem a expectativa daquele direito, né? Então, a gente trabalha também com a expectativa do direito. O INPI, ele acaba, por N questões, e algumas são de pessoal também, demorando um pouco algumas análises, né? Então, tem que entender os limites de até onde é inovação e tudo mais para conseguir. Sobre cláusula, o guia básico ali de patentes, qualquer guia básico ali, tanto de marcas, patente, desenho industrial, ele vai trazer a questão da legislação para vocês e vai trazer também alguns limites. Então, ele vai citar, talvez não seja uma leitura tão gostosa, né, para quem não é da área, mas ele vai te dizer que assim a expectativa do direito ela nasce a partir do momento do depósito, mas se não é algo inovador, talvez você também não tenha o direito. Então tem sempre essa balança que a gente precisa entender, porque nada, para mim, pelo menos, nada é sim ou não. Qual é o custo em média para uma patente similar a um APP? Deixa eu ver quanto que está o custo da taxa, que eu já te digo, mas se a gente for pensar na proteção só da patente,
quer ver? Deixa eu ver aqui quanto que é o valor da taxa, eu acho que é R$ 175, a taxa do NPI, tá? Um pedido hoje para o valor normal é 175, algumas empresas têm desconto, R$ 70. Esse é o valor da taxa para depósito de uma patente hoje. E aí você tem que ter o cuidado de, a partir do momento que vocês entrarem, por que eu falei do guia, né? De olhar com um pouquinho de carinho, porque a partir do momento que vocês depositarem, vocês vão ter que estar monitorando isso e existem prazos para serem cumpridos em patente, né? Vocês têm anuidades para pagar, se sair uma exigência, vocês têm que cumprir, se tem, às vezes, uma publicação ali do NPI, alguma coisa você não cumpriu, né, uma exigência, uma solicitação que eles fizeram, você perde o processo que você começou. E automaticamente, muitas vezes, você perde, infelizmente, a novidade daquele processo, porque daí aquilo vai ser arquivado, tá? Mas é o que eu comentei ali. A taxa em si, ela não é tão cara, mas a redação de patente, se você for contar às vezes com assessoria de um profissional, ela vai variar. Tem aqueles, como tudo na vida, cada um sabe o quanto vale o seu trabalho, assim como vocês que estão construindo de vocês agora. Eu conheço colegas que cobram R$ 400 para escrever uma patente, eu conheço colegas que cobram R$ 12.000. Depende da tecnologia envolvida, depende da qualificação daquele profissional, depende de algumas variáveis, tá? Posso passar aqui para desenho industrial? Pode ser? Deixa eu ver só que tem alguém escrevendo ali, senão eu já passo aqui para desenho industrial. Vou falando aqui, qualquer coisa eu volto, tá? Porque eu nem contei o tempo. Me ajudem depois com o tempo. Desenho industrial, gente, ele protege a forma ornamental, é o designer. Então, assim, ele não vai proteger a tecnologia envolvida naquele objeto. Ele vem realmente para proteger a forma ornamental. Tá, eu já respondo essa pergunta ali. Ele vem para proteger a forma ornamental. O desenho industrial, ele é um registro, não é uma patente. E aí vocês vão ver que cada um tem uma nomenclatura, né? Patente é patente, desenho industrial é registro, programa de computador é registro, marca é registro, para a gente entender bem. A vigência do desenho industrial ela é de 10 anos e ela pode ser prorrogada por mais 3 períodos. Então, já tem uma diferença entre patente. Patente a gente não prorroga ali e o desenho industrial a gente consegue prorrogar tendo a exclusividade de um período no máximo de 25 anos, tá? Então, ele vai proteger a forma ornamental. Até dá para eu voltar aqui dos mouses aqui, isso aqui, essa forma, muitas vezes, essa estética ornamental aqui do mouse e tudo mais, ela também pode ser protegida por desenho industrial, tá? Uma das coisas que eu brinco muito, eu trabalho com isso, né, com marca, com propriedade intelectual, com marca, é que dono é quem registra primeiro. Ah, Camila, mas eu ouvi dizer que tem uns pontos da lei que aí a gente pode recorrer depois. Poder pode, e custa bem mais caro, né? Que é o que eu sempre digo, se a gente faz o registro primeiro, seja da patente, daquela inovação, daquele DI, programa de computador, da marca, você já saiu na frente de quem é o seu concorrente ou de um terceiro de má fé. Se você tiver que correr atrás disso, porque alguém registrou na sua frente, o custo já é mais alto, porque você muitas vezes vai ter que brigar judicialmente ou coisas assim, tá? Deixa eu pegar a pergunta ali da Tainá. Estou desenvolvendo uma bebida. Se eu terceirizar a produção, como eu faço para proteger? Contrato, além de, se você tiver 2 pontos, você pode ter a proteção da tua fórmula, Tainá, se ela for inovadora, você pode ter a proteção da tua fórmula, e contrato com quem você vai, com esse PJ, né, com essa empresa que vai contratar ali para desenvolver para você. No contrato, bem amarradinho, eu acredito que você pode colocar algumas cláusulas que realmente vão te resguardar quanto a isso, pelo menos para caso vaze essa fórmula ou algo nesse sentido, a empresa ali que você contratou tenha que te ressarcir quanto a isso. Nossa, me enrolei. Então, eu sugiro registrar, né, se existir a possibilidade da inovação na tua fórmula, na tua bebida, o registro da bebida, se você não tem um registro de marca, que aí você já tem a marca, e um contrato muito bem amarrado com quem você vai contratar ali para fazer para você,
e esse é um ponto que eu acho muito bom de colocar, galera. Tudo que vocês forem fazer que envolve a empresa de vocês, a marca, as criações de vocês, para além, né? Tenham um registro, se possível, tenham um registro e façam contratos. Contratos, né? Tá no papel, tá assinado, isso dá uma garantia para gente de trabalho muito boa, né? É muito bom, pelo menos para que caso algo dê errado, vocês estejam também resguardados se alguém vazou a fórmula da bebida, vazou ali o código do algoritmo, algo nesse sentido de quem está trabalhando com vocês, vocês sabem quem são os envolvidos, tá? Ô, Camila, Do... a Janice levantou a mão, não sei se Ah, ela tem eu alguma não dúvida. enxergo, mas pode falar, então. Olá, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Ah, então tá bom. Eu acho que dá para aproveitar esse exemplo da bebida, mas vamos lá. Tenho uma ideia de desenvolver um produto, né, com uma finalidade específica. Mas eu não sei como a tecnologia, não tenho esse know-how para desenvolver tudo isso. Então, no primeiro momento, aqui no programa, eu vou validar a minha ideia e no segundo momento, validar o produto, né? Então, a minha pergunta é assim: se eu for buscar apoio na academia para desenvolver o produto e depois achar alguém ainda para pôr em produção, digamos assim, são vários passos que eu preciso cuidar com o PEI nesse caso, né, Camila? Como que eu teria que agir no primeiro e no segundo momento? No primeiro, para desenvolver a ideia, né, e esse know-how de tecnologia, tudo isso, e no segundo, então, validou o produto, pôr para produção agora. Tá. Vamos lá. Eu me perdi no seu nome, e não aparece para mim aqui, eu não tô vendo nada. Janice. Janice, vamos lá, Janice. Se você está desenvolvendo, você ainda precisa validar. Eu vou pôr num cenário, né? Como tu falou, tem algumas coisas ali. O que a gente pode fazer? Vou buscar na academia, eu vou chutar nanotecnologia, tá? Porque eu sei que é algo muito específico, tá? E normalmente universidades, né? Elas têm os laboratórios e os materiais e tudo mais. Eu gosto muito de nano também, por isso eu gosto do exemplo. A gente pode trabalhar um contrato de confidencialidade, um NDA, que ele vem para realmente resguardar, é um acordo entre as partes ali, que ele vai te ajudar a resguardar o que vocês estão negociando sobre aquelas informações trocadas naquele momento. Junto a isso, porque você partindo de um princípio também que você tem os registros sobre isso, né? Mas mesmo tendo, você já pode esclarecer nesse contrato tudo que delimita o que vocês estão tratando nessa reunião. Então, quem vai ser, o que você tem de tecnologia, como você está, como vocês vão atuar. Então, esse contrato, ele impede muitas vezes que as partes envolvidas divulguem ou usem informações ou usem documentos que foram trocados nessa negociação. Aí, para fazer o desenvolvimento, falando, né, dessa nanotecnologia lá no laboratório, por exemplo, daí você vai ter que tratar com um contrato de P&D ali, às vezes junto com a universidade ou algo nesse sentido, para que para que você, né, fique resguardado e não corra nenhum risco, principalmente de reprodução. Entendi. E aí eu não sei se é tu que me responde essa pergunta ou depois eu preciso conversar com o Maca, mas assim, dentro do programa isso tudo tem essa instrução? Boa pergunta, eu acho que talvez conversar com o Maca, mas qualquer coisa eu também posso ver ali se eu tenho algum modelo ou alguma coisa e ver se consigo disponibilizar depois. Mas dá uma perguntadinha para o Maca ali também. Então tá, muito obrigada. Tá? Tinha mais uma aqui, está ligada à técnica do papel machê. Pelo que pesquisei, existe ideia similar no exterior. No país ainda não. Cabe patente? Sim e não. Tenho certeza que realmente não tem no Brasil, porque os registros eles são territoriais, e aí talvez a gente não vá para um lado, talvez 100% inovação, né? Talvez tu vá conseguir ali uma tecnologia de melhorada, né, Verônica? Um modelo de utilidade ou algo assim, mas que também vai te trazer uma proteção para o processo que você está trazendo naquela técnica do papel machê. Só tem que entender se realmente não existe nada, né? Porque e não estou aqui, gente, longe de mim. Eu espero que vocês entendam para desmerecer qualquer ideia ou qualquer criação. Mas é que é muito difícil sim ou não,
né? Porque eu sempre falo que as pessoas chegam e falam, é que eu inventei uma roda que gira ao contrário agora. E aí, quando a gente vai pesquisar, aquilo existe, às vezes, com um nome diferente, com um termo técnico diferente, dentro de uma classificação. Então, não é dizendo que não dá, mas a gente precisa, muitas vezes, entender as classificações e como isso tá, para a gente conseguir realmente pesquisar e ver, não tem realmente mundo, é muita inovação. A gente já tem isso, então eu posso pegar parte dessa tecnologia, transformar ela e fazer um modelo de utilidade. Então, tem que sempre entender isso. Toda proteção, Luiz Otávio, ela é territorial, tá? Então, a validade de toda a proteção que você fizer, ela é territorial. Se você precisa fazer em outros países, você vai ter que dar entrada em outros países para fazer. A patente pode ser levada através de alguns mecanismos ali, a marca através de outros, mas ela é sempre territorial, tá? Acho que fechou, gente. Patente, desenho industrial. Acredito que sim. Ninguém? Próximo, vamos lá. Então, dona quem registra, a gente vai ter, eu acho que ainda mais um tempo, se sobrar tempo, e a gente faz um bate-papo geralzão sobre tudo. Vou falar sobre a menina dos meus olhos, eu falei para vocês, talvez tenha muitos exemplos, porque é a área que eu mais gosto, né? E aí eu dei mais ênfase para isso, mas passo rapidinho também. Marca. Todo mundo aqui já tem um nome para sua empresa e todo mundo aqui já tem um nome para o seu produto? Por que eu pergunto isso? Porque, vou dar o exemplo, não vou lembrar o nome dele, mas o do algoritmo, né? Esse algoritmo, ele vai gerar uma patente e ele tem um nome, né? É um processo ali, sei lá, e virou Adele, né? E é a Adele que você vai licenciar muitas vezes, e é a marca que você vai licenciar. A minha empresa, a Coca-Cola, ela gera sentimento, né? As pessoas têm uma conexão com isso. Então, a marca, ela é um sinal distintivo que ele vem para identificar um produto ou um serviço, né, dos concorrentes, né, das outras empresas, mas eu gosto muito de dizer que marca é sentimento que conecta com o público. Para antes de eu falar da tecnologia, muitas vezes eu falo o nome daquela tecnologia, o nome da minha empresa. Então, por isso é a área que eu gosto muito, né? Por isso é um dos ativos que eu gosto, mas principalmente para a gente sempre pensar que todas as proteções, elas também podem estar interligadas. Bem, no final a gente vai ver isso. Tem muitos slides de marca, eu vou tentar passar eles mais rapidinho, mas é isso para tentar a gente falar ali depois sobre o que eu ainda não tinha na apresentação, e aí a gente abre um geralzão de conversa, tá? Os tipos de marca, tá? A gente tem 4 tipos de marca, que é a nominativa, a mista, que é quando a gente tem uma logo e os elementos nominativos aqui, a figurativa, símbolo da Nike, símbolo da Adidas, só aquele símbolo, marca figurativa, e marcas tridimensionais, né, que é quando você consegue reconhecer aquela marca daquela produto XY lá, através realmente do toque, elas são tridimensionais. Então, a gente tem essa garrafinha da Coca-Cola, alguns vidros de perfume também são protegidos por marcas tridimensionais. E aqui, nesse ponto, causam algumas confusões, às vezes, com um desenho industrial também. Então, tem os limites de proteção entre um e outro, ou, às vezes, também uma combinação na proteção deles, tá? Marcas podem ser de produtos, de serviços, de certificação ou coletivas. A Lacoste, ela vende roupa, e o produto dela são roupas, né, vestuários, calçados, e ela também tem o serviço, às vezes, o licenciamento da marca, ela tem o serviço de venda. A Mahani, né? A Mahani é a minha empresa e nós trabalhamos com serviços de consultoria, serviços de gestão de negócio. Certificação, ISO 9001, 14001, né? Todas essas certificações, elas também são uma marca e a gente tem características para você poder pedir. Não é assim, eu acho que a minha marca ela certifica serviços de propriedade intelectual, então eu consigo pedir. Não, tem diversos requisitos para a gente conseguir chegar numa marca de certificação. Assim como algumas marcas coletivas, que são usadas para associações, cooperativas, alguns grupos. E aí existem alguns pontos que a gente, né, tem que cumprir dentro da legislação para se enquadrar aqui também, tá? Marcas podem ser, como eu falei, de produtos ou de serviços, então no NPI tudo é dividido por classe,
tá? Da 1 a 34 nós temos diversos produtos, desculpa, e da 35 a 45 nós temos diversos produtos. Coisas que são curiosas dentro dessas classificações, né? Na 35 a gente tem tudo que é gestão de negócio e comércio, praticamente tudo está dentro da 35. E aí, às vezes, a gente tem o conflito de duas marcas serem muito semelhantes ou terem serviço muito próximo e estão ali na mesma classe, mas não são a mesma coisa. Uma, por exemplo, é comércio de vestuário, a outra é comércio de xícara, e tem o mesmo nome, e as duas vão ter comércio e vão estar na 35, tá? Então, para registro de marca, a gente tem que sempre entender qual é o produto, qual é o serviço que vocês vão estar trabalhando e tentar fazer a proteção da maneira mais ampla. Assim como para patente, na questão da inovação e de modelo de utilidade, o quanto é inovador, o quanto não é, tem atividade inventiva ou não, para a marca também não tem só sim e não, tem os talvez, tem os depende. Então, precisa de estratégia, precisa entender, às vezes, o contexto macro da empresa, do projeto, para a gente chegar na melhor definição de encaixa nesse produto ou nesse serviço, dentro dessa classe, né, ou dentro de uma marca nominativa ou de uma marca mista. A gente tem alguns pontos, assim, algumas marcas, elas são de alto renome, quer dizer que elas têm a proteção nas 45 classes, né, elas nem tem um número aqui, né, não tem número de processo, não tem nada. O que quer dizer isso? Que a marca, ela já tem um prestígio, uma reputação, assim, tão grande que a proteção dela é ampliada. E aí, com isso, se eu tentar registrar, por exemplo, Havaianas para vender, sei lá, isqueiro, celular, caneca, qualquer coisa aleatória, eu não consigo. Porque é como se eu estivesse pegando carona numa marca que já é muito famosa para tentar realmente ludibriar ali a galera que vai comprar, sabe? Além das Havaianas, tem outras, assim, teve uma época que estava o Fusca, tudo. E falando em marca de alto renome, até, qual é um ponto que é bem legal aqui, galera? Não é, assim, só chegar e dizer que eu sou uma pessoa, uma marca, né, muito famosa e tenho prestígio para eu conseguir a situação de alto renome. É feita uma petição, eu tenho que apresentar estudos, provas, realmente de que eu sou muito conhecida, não existe a possibilidade de um terceiro ali estar tentando registrar a Havaiana para vender xícara e não me conhecer. Então, apresento estudos, é feita uma petição, um requerimento junto ao INPI que vai ser analisado para daí você ganhar o título de alto renome, né? Então, assim, são marcas que realmente já estão num outro patamar ali de investimento que chegam nessa titulação de alto renome. E aí, depois de um tempo, elas podem cair também, né? Tipo, ficou por um tempo, às vezes não renovou, ela pode cair também do alto renome. Do que não pode ser registrado, eu trouxe, acho que, deixa eu só confirmar, acho que são 2 exemplos. Tem vários não pode na legislação. Eu trouxe 2 exemplos. Esse que eu gosto muito, que é sinal contrário à moral e aos bons costumes, tá? Primeiro porque isso é subjetivo, né? Mas, e muito ali dos não podes também são subjetivos, mas para vocês verem, desculpa, esse pedido de marca era a marca 420, e na descrição dos produtos ali era para vender acetona, cosmético, na verdade, né? Nem era para algo que fosse tão contra a moral e os bons costumes e a legislação. Mas, no entendimento daquele examinador que pegou o processo, fere um dos dispositivos da lei, a marca 420, ela ofende honra, imagem, moral, os bons costumes, e ela foi indeferida. E esse titular, na época, nem recorreu, não tem nada. De outro lado, tem algumas outras marcas que conseguiram o registro com essa mesma expressão para produtos ou serviços aleatórios também. Então, vai muito por isso que eu digo que é subjetivo, vai muito do entendimento do legislador, tá? E aí, foi indeferido, não foi aceito, é possível de recorrer. Assim como não pode expressões de propaganda. Então, até um tempo atrás, isso era registrável. E de um tempo para cá, né,
a lei sendo cumprida talvez um pouco mais à risca, até pela quantidade de processos que a gente tem hoje, cada vez mais com o boom do empreendedorismo rodando, expressões de propaganda, né, empregadas apenas como meio de propaganda, elas não podem ser registradas. Então, por incrível que pareça, vou tomar uma água, peraí. O slogan do McDonald's, ele já não é mais registrado como marca, tá? Ele já não é mais registrado como marca, né? Assim como diversas outras expressões que elas vêm só como propaganda. Tem um caso que é muito bacana aqui, que é o da... Eu não coloquei na apresentação, falha minha, que é o da Red Bull, porque eles fizeram, depois eu até abro aqui, se der tempo, eles fizeram separados. Então, eles têm a marca Red Bull e eles têm o Te Dá Asas, né? E eles separaram as expressões de algumas formas e conseguiram um registro. Então, eles têm um combinado da proteção, né, de marca, em processos separados para garantir a proteção daquele ativo que é algo tão importante para eles. E não tem como a gente não pensar na Red Bull quando a gente fala, né, no slogan deles e tudo mais. O que também não pode? E aqui é um ponto que eu chamo bem a atenção para vocês que estão, às vezes, nesse cenário de começar a pensar no nome da marca do produto de vocês, do serviço de vocês, é reprodução ou imitação no todo ou em parte. O que quer dizer isso? Mas eu troquei uma letra no final. O meu é Mahani com I e o dela é Mahani com E. O meu Mahani tem 2 N's, o meu Mahani tem 2 R's. Tem que tomar muito cuidado com a criação, né? Na hora que a gente vai escolher um nome para nossa marca, para nossa empresa ali, justamente para a gente não esbarrar em outras que sejam semelhantes, principalmente para o mesmo produto ou para produtos e serviços semelhantes também, porque a reprodução no todo ou em parte ela é proibida. Eu trouxe o exemplo da Mahani, mas tem um outro que a gente estava acompanhando até um tempo atrás, que é Bar Luiz e Bar Luísa, né? Os dois trabalham no segmento alimentício e aí um tem só o A no final, então é Luiz versus Luísa. E aí, nesse caso, até tem uma outra curiosidade envolvida, que é os funcionários que abriram outro bar, enfim, N coisas. Mas chegou lá no NPI, o NPI barrou, porque ele está dizendo, você está reproduzindo uma marca, você só colocou, que já existe, né, anteriormente registrado, e você só colocou um A no final aqui, é para a mesma coisa, então não pode. Então, para vocês pensarem com carinho, às vezes, na criação, estou falando da marca, mas na criação do todo, né, na questão da empresa, no processo que vocês estão desenvolvendo inovador, que vai gerar uma patente, que vai gerar um modelo de utilidade, tomar muito cuidado nas buscas que vocês forem fazer para ver se não esbarra em processos, né, em registros de terceiros, porque isso pode gerar para vocês processo, notificação, custos envolvidos, danos materiais, N coisas, tá? Suponho que eu tenho uma marca registrada e me deparo com alguém usando a minha marca. Tainá, se a tua marca ela é registrada e tem alguém usando, a tua marca, tu tem o direito de notificar e pedir que a pessoa cesse o uso, tá? A qualquer tempo, a partir do momento que você tem ali o certificado de registro, né, a concessão. E aí você pode notificar pedindo para cessar o uso. Aqui, por exemplo, eu tô com uma notificação que a gente mandou ontem, o oficial de justiça foi hoje, são 48 horas que a gente deu para a pessoa tirar tudo que ela tem do ar, entendeu? Sob pena de ir para processo judicial ou coisas assim, né? Se não for de uma forma amigável essa tratativa. Então, você fica monitorando e você pode realmente pedir que o terceiro pare de usar, tá? Isso pode gerar, inclusive, se você conseguir provar que o público consumidor foi levado a erro, né, e comprou o produto da outra pessoa lá, porque confundiu, você pode pedir ressarcimento contra isso, tá? Registro de marca, nesse caso é do produto ou serviço, nada a ver com o nome da empresa e razão social. Depende, Verônica. Eu, por exemplo, o nome da minha empresa é o mesmo nome da minha marca, tá? Então, tudo depende. Às vezes a marca, a gente tem marcas que são, empresas que são guarda-chuva. Então, eu tenho, vou pegar a Procter Gamble, né? Não sei falar o nome certo, mas enfim, Johnson & Johnson, Omo, elas têm uma marca principal,
que vira um guarda-chuva de submarcas, né? Então, tudo depende. O nome que você usa para sua empresa, ele também identifica de alguma forma que faça sentido você fazer essa proteção? Faça a proteção. Ah, não, eu uso o nome da minha empresa, Camila Nunes, e aí a minha marca é Marrani. Beleza, então daí você explora muito mais a sua marca. Tem que pensar nessa estratégia muitas vezes, tá? Deixa eu passar aqui. Então, dos não pode, tá? Esse é um dos que, de novo, prestem bastante atenção ali na hora de criar o nome. E aí aqui, crimes contra marcas. Prestem atenção na imagem, realmente, para vocês entenderem dentro do que não pode e o que é crime. Já viu alguém ser preso por causa disso? Não, mas já vi muita gente pagar danos, né, e ressarcimentos para titulares de processos por conta de reproduzir uma logo. Teve um caso que a gente falou aqui recentemente até e discuti com alguns colegas, que eu não sei se vocês viram, porque rodou muito nas redes sociais, que foi o caso da Ferrari, que notificou um salãozinho lá no interior do interior que usava a marca Ferrari. Daí as pessoas diziam assim, ah, mas nada a ver, é um salão lá do interior, olha o tamanho da Ferrari, a Ferrari vende carro. Mas ela não autorizou aquele dono do salão a reproduzir a marca dela, né? Esse é um ponto número 1. É óbvio que a gente sabe que as pessoas não vão achar que é um salão da Ferrari, mas eles alteraram em partes a marca que foi registrada e a Ferrari tem sim o direito de notificar, pedir para parar e, inclusive, como eles fizeram, dizer, né? Tipo, se vocês não pararem de usar, eu vou processar vocês e vou começar a pedir danos por conta disso. Eles têm esse direito. Então, quando a gente fala nos crimes, é muito por esse lado. Se vocês, né, viram a imagem, a gente troca ali, na verdade, as logos, mas vocês conseguem ter a percepção que quando a gente olha para a logo, por exemplo, do Mac ali embaixo, a gente sabe que aquela logo é do McDonald's, a gente sabe que a logo é do Itaú. E aí o ponto que isso pode ser levado à confusão, né, e desviar a clientela, público consumidor ou outra, né, ou pré-clientes, né, achando que se trata de uma marca ali, vamos pôr, original, né, daquele titular lá, o da Mac mesmo, e não é, tá? Produto, tipo nos filmes, lata de refrigerante com o nome cola para fazer, mas não é a Coca-Cola. Tem alguns pontos, né, Luiz Otávio? O cola não é registrável. A Coca-Cola é a marca Coca-Cola, tanto que a gente tem Pepsi-Cola, Cine-Cola, Fruc-Cola, né? Esse é um ponto, porque ele é um princípio ali do refrigerante, né? Tem a reprodução do que a gente chama de trade dress também, né? Que é um conjunto visual, e a gente tem que tomar muito cuidado nessa reprodução. Na questão dos filmes, eles têm todos os limites bem dentro da legislação do que eles podem e do que eles não podem usar. E se vocês observarem hoje nos canais, né, não só nos abertos, mas também nos de assinatura, nos pagos, normalmente quando tem alguma marca e essa marca não autorizou o nome, ela vai sair embaçada. Teve na época da Copa, foi da Copa aqui, eu participei de um seminário que ele mostrava justamente isso, assim, as marcas que não eram licenciadas realmente para a FIFA não entravam nos estádios, né, tem toda essa questão também, mas os jogadores, como eles são patrocinados ali por algumas marcas que às vezes não estão 100% vinculadas, né, aos comitês e tudo mais, pode perceber que nas transmissões eles dão um jeito de deixar embaçado, eles não mostram a marca, justamente no sentido de se você não me paga, eu não te faço a publicidade, e para além disso, né, eu não vou ferir o direito, às vezes, daquela marca e ter que pagar alguma indenização por conta disso. Um caso que foi bem recente foi do BBB, que eu acho que quando a Jade Pecon entrou, ela deixou muito bem avisado que ela não queria que usasse a imagem dela, que deu o direito de imagem, é outra coisa, e a questão da marca dela, né, da marca dela, que eu não sei o nome lá, que também não podia ser usada nem em blogs de fofoca, nem nada, porque a equipe jurídica dela estava monitorando. Então, assim, quem faz o monitoramento é sempre o titular, para que caso ocorra alguma reprodução indevida, você possa notificar e tomar as medidas judiciais ali cabíveis. Ah, a pessoa não parou de usar, eu vou pedir uma indenização, eu vou pedir... Ela está tendo lucro confundindo as pessoas, então eu vou ir lá e vou
pegar e vou processar essa pessoa. Eu tive um caso de reprodução de um maiô, que, enfim, tem todo um desenho lá e tudo mais, e a pessoa estava no Big Brother, inclusive. Daí o que aconteceu? Que foi quem usou na edição da Rafa Kilimann, o maiô era de um cliente nosso aqui, e ele tinha o desenho, enfim, registrado aqui no Brasil, lá fora, tem uma tecnologia no tecido e vários blás envolvidos. E aí, logo que a guria sai com o biquíni ali nas redes sociais, né? Desculpa, com o maiô, aquilo vira um boom de reprodução daquele maiô. E nós movemos algumas ações e conseguimos reverter ali em indenização, e as pessoas que às vezes estavam induzindo a erro, a gente conseguiu comprovação de clientes que compraram da marca X achando que era do nosso cliente, e aí tu vai, entra com processo e pede a indenização quanto a isso. Então, existe a possibilidade de quem está ferindo o direito do terceiro, né, ser notificado, ser processado. Então, é muito importante a gente tomar cuidado nesses limites. E, de novo, estou falando de marca, mas isso vale para qualquer mecanismo da proteção da propriedade intelectual, né, e da propriedade industrial. A gente tem que tomar muito cuidado para não ferir o direito do outro, né, a partir do momento que a gente está construindo também o nosso, tá? Podem existir marcas iguais com o mesmo nome? Sim. E esse é um dos melhores exemplos que eu tenho, eu acho, assim, que nós temos, né? Veja a revista, veja produto de limpeza. E eu sempre falo, ninguém entra no mercado para comprar um desengordurante e sai com uma revista debaixo do braço porque confundiu. Ninguém entra. E aí a gente vai ter diversos exemplos. Tem Renner, que é tinta e é loja, tem Gol, que é carro e é companhia aérea. Tem diversos exemplos que a gente pode usar. É passível de confusão? Vai dar confusão? Não. Então, é possível que as marcas convivam pacificamente. Ah, mas a Veja vende revista e a outra vende livro de pintada, aí o negócio já fica diferente. Então, a gente tem que estar sempre dentro desse cenário. E tem que ser diferente, gente, aos olhos, principalmente do público consumidor, né? A gente tem que partir do princípio que a gente vai fazer o pedido, né, desse processo, quem está analisando, ele também vai ver se aquilo fere ou não, se ele vai confundir ou não, tá? Quanto mais reuniões fazemos aqui, dá para entender de que teríamos que ter uma equipe toda preparada para lidar com a situação. Empreender é uma caixinha, né? Com várias caixinhas dentro, né? E eu acho sensacional o processo de pré-incubação, incubação, aceleração, justamente por isso. Porque eu acho que em cada fase vocês vão ter uma percepção diferente sobre a importância de cada coisa para o negócio. Uma hora vai ser sobre o abrir o CNPJ, a parte tributária, onde eu registro, onde eu não registro, para quem que eu conto a ideia, para quem que eu não conto. Então, acho que em cada momento vocês vão tendo uma percepção diferente, e isso vai só ampliando também a gama de possibilidades de vocês. Deixa eu ver que tem coisas. Para quem está nessa trajetória de criação e usa a marca como nome, a minha marca é o meu nome. Tem um caso que é o da Camila Coutinho, ela é dona da marca também Garotas Estúpidas. Ela é uma blogueira, enfim, acho que hoje ela já tem bem mais do que 2,6 milhões de seguidores, mas ela tem as marcas, ela tem o nome dela registrado, e eu acho que vocês já devem ter visto brigas sobre nome de banda, o nome da pessoa. Eu sou um case desses, né? Porque o meu nome eu registrei para alguns serviços e tem uma blogueira que tem usa o mesmo nome que eu, que é Camila Nunes, né? Só que a gente atua em segmentos completamente distintos, né? Mas a gente esbarra num serviço, as duas prestam curso, né? Só que o dela é para maquiagem, o meu é para propriedade intelectual e gestão de negócio. E aí a gente tem uma briguinha ali no meio do caminho também. Mas para quem vai usar o nome, né, o seu próprio nome para identificar, registra. Ah, mas é meu nome, ninguém vai roubar. Gente, acredita em mim, dá ruim no meio do caminho. Tenho N casos para contar, sabe, alguns bem próximos aqui do estado de pessoas que perderam o próprio nome porque não registraram, tá? Mas não é assim também a outra pessoa vai vir e vai registrar o teu nome, não, ela tem que ter a possibilidade de fazer aquele registro. Eu consigo registrar Camila Nunes porque o meu nome é Camila Nunes. Eu não posso registrar, por exemplo, sei lá, Camila Gretchen, Camila alguma outra coisa ali,
tá? Tem que ser sempre o nome que é o seu nome, que você tem como comprovar que você tem autorização para aquilo. Vai usar o seu nome? Registra. Ele também é muito importante, tá? E aqui, no caso, ela registrou para as coisas que ela trabalha. 03 é cosmético, 25 é vestuário, né? São os produtos de roupa e vestuário, e 41 cursos, palestras, entretenimento. Vou passar rapidinho, ela tem a marca, como eu falei, a Garotas Estúpidas. Daí o que aconteceu? Ela tem o nome dela e a marca do blog, que é o Garotas Estúpidas, que é um blog estouradaço, enfim, de várias coisas, né? De conteúdo de moda e outras coisas. E aí teve uma bonitinha lá que foi lá e fez um creme de pentear com o nome Garota Estúpida, né? Uma máscara de cabelo e tal para queda de cabelo. E ela foi lá, tentou o registro, né, aqui, e os 3 foram indeferidos, né? Houve uma oposição por parte da empresa da Camila Coutinho, que está aqui, né, que é a anterior aqui, ó. Ela já tinha a marca, ela foi lá, entrou com uma oposição e conseguiu derrubar, causar um indeferimento dessas 3 marcas aqui, porque aquilo reproduz a marca dela, e ela conseguiu comprovar também, né, através de argumentos, que poderia levar à confusão, e aí a terceira não pôde levar para frente o registro, e para além disso ela notificou, foi lá, né, ingressou com processo para dizer, ó, não tem como você entrar nesse segmento, porque sou eu que uso essa marca há mais tempo, tá? Como aconteceu recente com as patroas, exato, só que as patroas têm um ponto que é bem legal, Tainá. A empresa, né, os empresários ali, a empresa que assessorava a Maiara, Maraísa, Marília Mendonça e tudo mais, eles têm uma marca que não é As Patroas, é Festa das Patroas, alguma coisa assim. E aí o que a gente sabe, eu falo, a gente sempre sabe de um lado só, né, porque o outro também não tá aqui para contar a história, infelizmente. A moça que é dona da marca As Patroas disse que Marília tinha conversado, elas tinham dado autorização, isso e aquilo, só que o projeto tomou uma proporção, né, com os nomes em questão que não tinha. E eles trocam e usam a marca exatamente como eles têm o registro hoje, que eu acho que é Festa das Patroas, algo nesse sentido. Mas é justamente que você vai usar o que você tem no registro, né? Você pode usar a marca do outro, ali do coleguinha, se ele te autorizou, se você está pagando para ele, se você tem uma autorização. Senão, ele pode chegar e te dizer, ó, não quero mais que você use, né? Então, teve no caso das patroas, a gente teve um caso que envolveu marca e direito autoral, que foi na época do Thiago York com Ana Vitória, Ana Vitória, eu acho que elas queriam regravar algumas coisas, envolvia a questão da composição da parte autoral, mais o nome do projeto, e o Thiago York também era um dos titulares, não autorizou. Então, tudo isso envolve a propriedade intelectual e algumas PIs ali, alguns registros, né, do que foi requerido envolvido e se quem vai usar ou não, tá? Como eu falei que eu gosto de marca, um ponto que é muito importante é que construir marca não é só abrir um perfil no Instagram, gente, não é abrir uma página no Facebook, abrir um site, não. Tem que pensar de maneira estratégica, para além das redes que a gente vai estar, quais são os registros que eu preciso fazer para assegurar essa inovação, esse projeto que eu estou criando, tá? E aí, a propriedade a propriedade industrial aqui como um todo, com 3 marcas que eu acredito que todos conheçam, né? Então, vamos lá. Hoje, Facebook Meta, né, é um dos maiores veículos de comunicação do mundo e ele não cria conteúdo. Na verdade, nós criamos conteúdo sendo produtos do Meta, né? Esses números já podem estar desatualizados, tanto de marca quanto de patente, tá? Mas para a gente ter uma noção de marcas registradas no mundo, a Meta tem mais de 1.000, tá? Quantas patentes já foram depositadas? Agora entrou o metaverso, agora vem N outras coisas, NFT e tudo mais de 7.000 patentes depositadas no mundo, né? Como a proteção é territorial, em cada país que você está entrando, você também tem que trabalhar algumas proteções. A Uber, que é a maior companhia hoje de transporte privado do mundo e não é dona de carros, né? Temos mais de 500 marcas registradas e mais de 800 patentes depositadas hoje no mundo. Assim como o Airbnb, que é um dos maiores serviços de hospedagem, não tem uma única cama no seu nome, né? Talvez hoje eles até tenham, e eles têm mais de 200 marcas e, em média, umas 25, acho que já está em umas 50 patentes, talvez hoje no mundo. Aqui vocês conseguem observar o quanto a propriedade intelectual está no todo, né? Por mais que eu falei muito de marca para a gente entender,
O Meta, ele tem marca depositada, ele tem patente depositada, ele deve ter alguns contratos aqui envolvidos de segredo industrial, porque às vezes a gente tem alguns processos, algumas tecnologias que a gente não quer fazer a patente, né? Todo mundo já deve ter escutado em algum momento sobre a fórmula secreta da Coca-Cola, né? Então, assim, alguns processos de inovação, eles vão ser protegidos por segredo industrial. E eles são amarrados por segredo industrial, por alguns contratos, por alguns termos, para que também ninguém tenha acesso. Para além das outras coisas, marca, patente, desenho industrial, os programas de computador e software. Da mesma forma, a Uber, a gente tem as proteções de uma forma combinadas, né? Então, a propriedade intelectual, ela nunca vai ser só marca, só patente, só o desenho industrial. Ela possibilita que a gente tenha diversas formas de proteção, muitas vezes dentro de uma única empresa, de um único produto ou um único serviço, tá? Deixa eu até lembrar. Aqui a importância do registro de marca, os benefícios, eu vou passar rapidinho, que isso já estava. Aqui os cases sobre marcas, né? Para vocês entenderem, é que eu tinha os videozinhos numa outra apresentação, daí eu só deixei essa parte. Talvez muitos de vocês, né, não consigo ter uma média de idade, mas nem conheçam o El Chan, né? Mas o El Chan era Gera Samba, e aí virou El Chan por conta de uma briga de nome. O Natiruts também, né? Ele tinha um outro nome e aí teve que mudar. Na Europa, a gente tem a marca Big Mac como de uso comum, qualquer um pode usar porque ela não é registrável. Então, o iPhone versus o iPhone da Apple versus o iPhone da Gradiente. Muita gente nem sabe que a marca, no fim das contas, iPhone, ela é da Gradiente, né? E aí existe todo um licenciamento, uma briga, enfim. Hoje eu nem sei mais como está esse processo, mas inicialmente a marca iPhone é registrada pela Gradiente. E não preciso eu falar aqui o quanto essa marca tem poder hoje no mundo da tecnologia. JQuest era outro nome também, a gente tem diversos cases de marcas que mudaram de nome. Eu sempre gosto muito de, quando as pessoas me perguntam, e agora eu vou jogar não só para a marca, mas eu vou deixar a pulguinha dentro de vocês, da orelha de vocês para isso. Não só para a marca, mas para toda a criação que envolve hoje o negócio de vocês. Se vocês perdessem o direito de explorar isso hoje, quanto vocês perderiam de ganhar e quanto vocês perderiam do que já foi investido? Porque não é só dinheiro, é tempo. É tempo, é noite sem dormir, porque a gente está nesse rolê de empreendedorismo, criar empresa, criar projeto. São muitas noites sem dormir, são muitos finais de semana que a gente não ficou com a família, com os amigos, sabe? Que a gente deixou de ir para a praia, de, sabe, fazer um happy hour com a galera. Então, tudo isso, né? Tempo é dinheiro, né? Então, tudo isso envolve o que vocês vão perder. Então, para além do que vocês perdem realmente do dinheirinho ali que foi depositado, o que você perde quando você não registra as suas criações, né? Isso é uma das pulguinhas que eu vou deixar aqui para vocês. E é isso, cheguei no final, ó, achei que ia ser até mais longo, daí dá para a gente conversar, acho que uns minutinhos ainda. Falo mais que o homem da cobra da Praça 15, muito obrigada, gente. E aí vou abrir aqui e a gente, se tiverem perguntas, eu espero que tenham algumas dúvidas, a gente vai conversando. Consegui, Julião. Conseguiu. Gente, temos mais uns 10 minutinhos aí, mais ou menos. Então, se vocês quiserem levantar a mão e perguntando, pode ficar à vontade. A Verônica já tinha levantado a mão anteriormente, então eu vou passar a palavra para ela tirar sua dúvida. Pode abrir o microfone, Verônica, por gentileza. Verônica, Não sei o se número da ela... Verônica. Talvez ela tenha levantado a mão sem querer, não sei. Também. Eu ia abrir ali, mas não sei se eu consigo abrir um vídeo, Juliel. Mas depois eu mando até o link, e daí qualquer coisa vocês mandam no grupo pra gente Pode também. ser. Deixa eu parar a apresentação. Um minutinho. Onde que para aqui? Que eu já fui para a página errada. Ok. Achei. Depois eu posso ver até assim. O microfone está bloqueado, a Verônica está dizendo, Julião. Eita, acho que... Tenta abrir agora.
Porque aqui não tá, para mim, não tá aparecendo para desbloquear, não. Para mim também não tem essa opção. Para mim tá aberto também, então. Ah, agora foi. Ah, não, essa é a Kátia. Ah, tá. Eu achei Só que era eu ela. Tô testando para ver se estava funcionando para os demais também. A Tainá digitou ali no chat, e se tu quiser respondendo ela, eu vou vendo se eu consigo abrir daí Tá, enquanto deixa eu isso. ver aqui no chat, porque eu fechei o chat aqui, deixa eu achar. Deixa eu achar as perguntas. Calma aí que eu me perdi aqui, Tainá, deixa eu achar Era aqui. embaixo do Se eu não Era tiver... JQuest, igual ao Ah, desenho. tá, achei. Depois Se eu não desce. tiver meu produto protegido e alguém começar a produzir e patentear, posso ter que parar de produzir? Sim, depende, Tainá. Vamos lá. A gente tem que entender que a legislação, ela também traz alguns pontos de proteção para caso alguém haja de má fé com a gente, tá? Então, não vou te dizer que sim, 100%, mas você corre o risco de ter que brigar judicialmente para provar que aquilo era seu, aquele produto era seu, tá? Que você fez aquela criação que era seu, que era sua aquela inovação, né? E aí a pessoa foi lá e roubou. Então, vou dar um exemplo mais prático. Você era sócia da Verônica, tá? Aí vocês brigaram, a Verônica foi lá, pegou tudo que vocês estavam fazendo, terceirizou lá, conseguiu uma aceleração, lá, um investimento anjo de 500 mil e botou no mercado. Se você consegue provar isso, que a pessoa realmente agiu de má fé, sim, você vai conseguir reverter a situação. Do contrário, é bem difícil. Por isso que quando eu falo que dono é quem registra, por mais que existam alguns artifícios da nossa legislação, e existem várias brechas, muitas vezes você vai brigar mais para resolver isso, que às vezes talvez não vale o teu investimento, sabe? Tem esse ponto. Se alguém te procura para tirar dúvidas sobre patente, mas essa pessoa não tem conhecimento sobre o básico, como você costuma lidar? Você indica um colega para esse tutor, a empresa mais consolidada no mercado? Você está me perguntando isso, Luiz, se eu não trabalho, quando a pessoa não sabe sobre patente ou se eu não sei, não entendi, perdão. Ah, tá. Se a pessoa possui o projeto ali, mas, por exemplo, se ela precisa fazer uma patente e ela não tem o recurso para investir, é algo voluntário. É isso que tu pergunta? Vou te dizer como funciona aqui na Camila, tá? Com a Camila aqui com a Mahani, tá? Aqui na Mahani, nós temos alguns projetos que são pro bono, né? Por exemplo, para o Instituto Reverbera, nós temos algumas assessorias que foram feitas 100% pro bono. Para registro de marca, para registro de programa de computador, a gente tem um processo ali de inovação em robótica e patentes e tal, que está sendo feito 100% pro bono por alguns dos nossos parceiros que são voluntários também. Então, como 100% pro bono, o nosso serviço, os nossos honorários, eles não são cobrados, porque a gente é voluntário do projeto e entende que aquilo vai reverter em algum momento para a comunidade, e o instituto ou os mantenedores ali do instituto, eles pagam somente as taxas do NPI. É basicamente isso, sim. Mas não é todo escritório que trabalha assim. Dentro do meu escritório a gente faz isso, né? A gente tem projetos que são pro bono para algumas áreas, né? Então, assim, acho que cada um acredita dentro dos propósitos dentro do que quer ali, dos seus propósitos, né? Dos seus valores, desculpa. Então, aqui na Mahani a gente abarca alguns projetos que envolvem diversidade, comunidades periféricas, afroempreendedorismo, coisas nesse sentido, e a gente tem trabalho pro bono. Até se souberem de alguma ONG ou algo nesse sentido que precise dos serviços, pode me recomendar para bater um papo comigo, que a gente é super parceiro nesse sentido. Disseste que o registro de marca ou patente é uma estratégia de proteção. Indica o registro para todos? Como medir o potencial? Boa, Verônica. Boa, muito boa. Não pelo valor, mas pela demanda. Tá, vamos lá. Tudo depende. Eu acho que é uma estratégia de proteção e eu vou colocar sobre... É porque cada caso é um caso, realmente, Verônica, mas eu vou colocar... deixa eu pegar um exemplo real aqui, assim.
A gente tem a RD aqui no estado, que é a RD Station, né, que virou agora um bilionário ali, um milionário, uma das novas unicórnios e tal. Agora não, tempo atrás. Se eles não tivessem investido na marca, nos processos, em alguns registros das tecnologias que eles investiram um tempo atrás, provavelmente eles teriam sido engolidos pelo mercado ou por empresas maiores também. Então, assim, para a gente saber se vale ou não o potencial, eu não posso responder primeiro, sem saber qual é o negócio que vocês estão dedicando tempo, né, ali do projeto de vocês, e também sem saber, às vezes, uma estrutura de mercado, né, tentar entender do mercado qual é o cenário que aquela tecnologia está, né, porque existem estudos de mercado para isso, principalmente quando a gente está falando de tecnologia, né, qual que é o cenário que aquela tecnologia está hoje e qual que é o potencial dela de crescimento. E aí, em cima disso, a gente trabalha as proteções. O que eu vou te dizer que, para mim, por mais que seja repetitivo, é essencial. Saber se é passível da proteção da marca do teu produto ou do serviço, porque se não deu certo, é uma das proteções que são mais em conta, vamos falar assim de fazer, né? Tanto a questão da taxa quanto de assessoria. Então, a marca do teu produto ou do serviço, eu estou desenvolvendo um sistema que é embarcado numa patente. A proteção, às vezes, desse sistema, desse código-fonte, para chegar no registro da patente. E, em paralelo a isso, estou traçando estratégia de buscar um investimento para você acelerar esses processos, né? Porque, assim, vai levar tempo, tem burocracia envolvida, mas vale a pena, né? Para que você chegue, às vezes, no cenário de quando você estiver um pouco mais estável no mercado, você possa vender ou licenciar aquilo que você investiu tempo ali, sem ter prejuízos de terceiros estarem copiando, sabe, Verônica? Eu acho que é isso. Existe valor para pagar anual, mensal, sustentação do registro ou da patente. Vamos lá. Para a gente entender, marca, você vai fazer o protocolo, se não, R$ 142 para pequena empresa, se não tiver nem um chabu no meio, no final paga uma taxa de 298 num período ali de 10, 12 meses, que é o tempo que demora, e o teu registro é válido por 10 anos, e você vai renovar por 10 anos, e enquanto você renovar ele a cada 10 anos, ele é válido. Patente, modelo de utilidade, e se eu não me engano, o desenho industrial também, eles envolvem anuidades, e aí você precisa recolher anuidades para que o processo não seja arquivado, mesmo antes dele ser analisado, tá? Porque principalmente assim, se a gente pensar que patente, ela tem um período a mais para andar, né, de tempo ali dentro do NPI, se você não paga anuidade, eles vão entender que você já não tem interesse naquela tecnologia ou que ela ficou obsoleta, tá? Então, patente tem anuidade para ser paga. Um ponto que, para quem vai para patente, para quem está desenvolvendo a roda, o novo Uber, o novo Facebook, o novo Airbnb aí, patente, ela tem um ponto que é chamado de trâmite prioritário. Para quem for dar uma olhada no NPI, eu vi que em algum momento o Julião mandou ali o link, deixa eu até mandar aqui de novo, eu vou mandar a página geral. Para quem for dar uma olhada ali no guia básico de marcas, patente, desenho industrial, tem todas as caixinhas. Peraí, que eu acho que eu mandei só para uma pessoa. Peraí, mandei, agora vai. Marcas, patente e tal. Patente tem um negócio que a gente chama de trâmite prioritário. O que quer dizer isso? Existem algumas tecnologias e alguns titulares que podem pedir para que seu processo seja analisado um pouquinho antes. E dependendo da tecnologia que estiver envolvida, se enquadrar dentro desse trâmite prioritário, um processo que normalmente leva 7, 10 anos para ser analisado, ele sai em 1 ano e meio, gente. Então, é bom dar uma olhadinha ali no manual, no guia básico, entender se a tecnologia de vocês também está dentro disso, porque pode ajudar vocês a acelerar a análise da tecnologia dentro do NPI, para que vocês possam também trabalhar de maneira mais assertiva. Acho que é isso. Hoje tem chamada? Não sei, Luiz Otávio. Já mandei Acho ali que... no chat. tinha um link ali, Luiz Otávio. Eu vi uma hora um link. Vou remandar de volta. Pessoal, mais alguma pergunta? Já está dando nosso horário, mas dá tempo para mais uma ainda. Não. Gente, fico à disposição, até fechei a apresentação ali, mas de qualquer maneira,
O pessoal da TXM, estou em contato todo dia, tem os meus contatos ali. Qualquer coisa, depois eu até vejo com o pessoal para mandar ali refazer. Vou colocar a parte do programa de computador que a gente não passou ali, e aí eu vejo para encaminhar para vocês o PDF, que coloca os links ali do NPI, da legislação, para poder entender um pouquinho mais. É chato? É burocrático? Um pouco. Mas eu costumo dizer, principalmente nos nossos processos ali, quando eu estou na pré-incubação, né? E o pessoal da TXM já me ouviu falar muito isso também. Para a gente que está nesse rolê do empreendedorismo, tem muita coisa para pensar. Muitas vezes a trajetória ela é cansativa, ela é solitária, mas ela não precisa ser. Ela demanda que a gente saiba muita coisa, mas talvez esse caminho também ele possa ser aproveitado, né, mais proveitoso. Então, assim, existem vários parceiros, né, do lado deles ali que podem auxiliar com consultorias, com mentorias, com materiais para vocês estudarem um pouco mais. Eu sempre digo que do lado de cá, para bater um papo, 10 minutos de conversa, 15 minutos, a gente não cobra, talvez um café ou uma coxinha, né, mas tá tudo certo, né? Coxinha sempre, gente. Pode me chamar para comer coxinha que eu vou felizona. Mas conhecimento, né, dentro desse rolê de empreendedorismo nunca é demais. E ninguém pode saber mais da empresa de vocês do que vocês. Então, vocês precisam, talvez não saber tudo, você não precisa saber registrar marca, saber registrar patente, saber abrir o CNPJ, não, mas você precisa entender quem você está contratando e vai fazer isso, né, para você ter bons profissionais também do lado de vocês. É isso, pessoal. Acho que era o meu recadinho final e consegui. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição. A gente que agradece, o pessoal gostou bastante aí da aula que eles tiveram hoje. Acredito que eles vão ter bastante dúvidas também ao percorrer aí da jornada. Mas, pessoal, se vocês precisarem, a gente está aqui disponível para ajudar vocês. E, gente, quinta-feira vocês vão ter um evento também muito importante, que é o Business Model Canvas. Eu quero todo mundo participando também que está aqui hoje. Quinta-feira participar também de volta. E é isso, gente. Muito obrigado novamente, Camila, pela aula aí que você deu para a gente. E Obrigada. acho que estamos dispensados. Gente, tchau. Aproveitem Tchau, tchau. bastante. Tchau.